E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, chegamos no momento mais tenebroso. Eu até escondi um pouquinho aqui, olha o nome que te espera. Titulação. Galera, essa é a parte final de concentração de soluções. É aquela parte em que a galera fala assim, ai meu Deus do céu, agora ferrou tudo. Né? Titulação, gente, é um tema que aparece muito em vestibular. Tá? Você não pode deixar para lá. É difícil demais, então eu vou desistir disso. Não é assim. Essa matéria não é tão difícil assim. Você precisa de técnica e o tio John está aqui para te ajudar. Beleza? Então, é o seguinte: titulação, gente, é só um procedimento laboratorial. É só uma técnica para você misturar soluções de uma forma mais organizada, entendeu? De uma forma mais metódica, de uma forma mais coerente. Porque na aula anterior, nós falamos sobre soluções em que os solutos reagem entre si. Só que se você simplesmente mistura os dois de uma forma displicente, ou vai sobrar uma substância ou vai sobrar outra, geralmente, né? Então, a titulação, ela nasce justamente para não ter esses excessos. É para reagir até o ponto estequiométrico, não ter excesso nem de A e nem de B. Entendeu? Então, a titulação, ela pode ser chamada também de volumetria, tá? E aqui, você vai ter duas soluções, solução padrão e a solução problema, eu chamei de A e B, tá? Uma das soluções, que é a que vai lá na bureta, ela é conhecida como padrão, por quê? Porque ela tem concentração conhecida. A sua solução problema, por um rótulo que talvez já não existe mais, ou por uma solução que você criou e quer ter certeza de qual é a concentração dela, ela é a solução problema, ela não tem concentração conhecida. Então, por exemplo, se for um ácido, vai ser uma acidimetria, né? A avaliação da concentração de um ácido. Se for uma base aqui, vai ser uma alcalimetria. Então, existem outros tipos de titulação, por oxidação, por precipitação, mas a que geralmente aparece em provas é a titulação ácido-base. Então, o A vai misturar com o B, até o ponto exato em que você vai fechar a torneirinha. Você é agente externo. Tá? Então, vai ter um indicador aqui dentro, ó, que vai te indicar o ponto em que aquela gotinha, entende? Aquela gotinha última necessária ali, ó, você vai lá e fecha. Tá? Solução padrão. Tem concentração conhecida e tem volume conhecido. Por quê? Porque você vai aferir aqui, ó, o volume que desceu, o volume que foi usado no processo. Tá? A sua solução problema não tem concentração conhecida. Tá? O volume, é lógico que você pode aferir isso. Beleza? Então, aqui envolve uma reação. Então, de novo, nós temos um problema de que reação é essa, como é que eu posso executar titulação de uma forma segura, de uma forma rápida. O tio John vai te ensinar. A e B não necessariamente é ácido e base, tá, gente? A e B são as substâncias envolvidas. Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Se a proporção entre A e B for de 1 para 1, tá? Então, olha só, vai acompanhando o raciocínio do tio John aqui, ó. Vamos imaginar algumas situações, ó. Se a proporção entre A e B for de 1 para 1, 1 para 1. Mas se ela é de 1 para 1, então a quantidade de A vai ser o quê? Igual à quantidade de B, entende? Se a proporção for de 1 para 1, não é? Agora, por exemplo, se lá no processo a proporção ficou assim, ó, 2 para 1. Né? A reação lá estava montada e a proporção era de 2 para 1. Como é que você lê isso? Fala para mim, 860. Vai. A quantidade de B matematicamente. A quantidade A, ó, vamos comparar aqui, ó. A quantidade A, ela é o que em relação a B? O dobro da de B. Então escreve isso. A quantidade A é o dobro da quantidade de B. Entende a lógica? Olha só, vamos fazer assim, ó. Vamos imaginar mais uma situação aqui, ó. A reação entre A e B, a proporção é essa, ó. 1A para 3B. Então, como é que você vai escrever isso? A quantidade de B é o triplo da quantidade de A. É ou não é assim? A quantidade de B é o triplo da quantidade de A.
Tio John, mas e aí, velho? O que eu faço com isso? Você faz o seguinte. Você lembra que eu te falei esses dias que a concentração molar é N sobre V? Lá na aula 2 desse módulo? Então, isola o N aqui para mim, vai. Não fica MV? Então você vai poder substituir aqui, ó. Olha lá, ó. MA, VA. Caraca! MB, VB. Professor, é só isso? Termina a questão? Termina, ué. Termina. Ele vai querer saber, nesse caso aqui, né, uma concentração desconhecida. Resolveu. Olha esse caso aqui, ó. Concentração de A, volume de A, 2 vezes concentração de B, volume de B. Terminei. É só pegar os dados e aplicar no exercício. Olha isso aqui. Concentração de B, volume de B, 3 vezes concentração de A, volume de A. Tio John, mas se em algum caso não for fornecido a concentração ou não for fornecido o volume e é fornecido, por exemplo, a massa, o que eu faço? Se ele me der a massa, o que eu faço com essa massa? Se ele fizer isso com você, você lembra que o N ele também pode ser calculado como M sobre o EMA1. Entendeu? Então, ou você substitui por MV, ou você substitui por M sobre EMA1. Então, por exemplo, vamos imaginar que nesse caso aqui, ó, o exercício tivesse me fornecido a massa de B. Ué, beleza, faz assim, ó. M sobre EMA1. Entende? M sobre EMA1. Ah, não, aí da outra substância ele me deu a concentração do volume. Ué, beleza, então do outro lado você mantém como MV. Entendeu? Então, se ele te der volume e concentração, você faz MV. Ó, MV. Se ele te der a massa, você faz M sobre EMA1. Acabou, gente. Todas as questões que envolvem titulação de forma organizada, sem ter excesso, tá? Porque se colocar demais um no outro, aí vai ter excesso e você vai ter que fazer igual a aula passada. Agora, caso haja reação estequiométrica, ponto de equivalência que a gente fala, aí sim você pode simplesmente aplicar nessas expressões aqui, ó. Tanto que é simples. Rápido, fácil, direto, tá? Tio John, aplica isso aí para mim, para eu ter uma noção exata do que é esse negócio. Ali, ó, talvez a imagem não tinha ficado muito boa, agora já deu para você pegar a manha, ó, escureceu um pouquinho, ó. Beleza? Ok? Então tá, anota isso aí no seu resumo e agora vem comigo aqui, ó. Vamos pegar aqui, nós estamos na aula 9, não se esqueça disso. Tá, aula de titulação, uma aula aí que a maioria pularia, né? Na CNTP, não é assim? Então, olha aqui, ó. Uma amostra de 25 ml de base foi titulada com HCl 0,10 mol por litro. Determinou-se que o volume da solução ácida necessária para atingir a viragem foi de 40 ml. Então, vamos anotar nesses valores? Aparentemente, o HCl está lá em cima, ó. Então, aqui é o HCl, ó. Aí ele fala para a gente aí que a solução problema lá ó, são 25 ml. Então, ela tem, ó, o volume aqui, ó, da solução de baixo é conhecido, 25 ml, né? É uma solução de quê? De CaOH2. Não é uma solução de hidróxido de cálcio? Tá, a concentração da solução padrão, ó, a concentração do HCl envolvido, eu só estou anotando os dados, tá? Agora eu amplio aí para vocês, 0,10 mol por litro. 0,10. E o volume de ácido utilizado até o ponto de viragem foi de 40 ml. Ó, foi de 40 mililitros. Beleza? E ele quer saber a concentração da solução do problema. É justamente aquela pergunta de sempre, né? A concentração da solução problema. Então, olha só. O que você vai ter que executar aqui, ó? Vamos lá. Então, eu já anotei os dados. Agora eu vou abrir a tela para você. Vamos lá? A reação aqui, gente, é entre o HCl e o hidróxido de cálcio. Confere?
Gente, vamos lá. Quando você tem uma reação de neutralização, olha só, por que vai ficar balanceado assim, ó? 2 para 1. Por quê? Vamos lá, vamos ver se você entende. O número de H+ tem que ser igual ao número de OH-, entende? Então, essa fórmula aqui, ó, até então, sem esse número 2 aqui, ó, sem balancear, aqui só tinha um H+. E aqui tinha 2 OH-. Na neutralização total, o número de H+, ele tem que ser igual ao número de OH-, entendeu? Então, vai ter, sim, que aparecer um 2 aqui no balanceamento, ó. A proporção tem que ser de 2 para 1, certo? Beleza? Lá em cima, no nosso esquema, eu chamei essa substância aqui de A, não foi? E eu chamei essa substância aqui de B. Então, você há de convir comigo que a quantidade da substância A, ela é o dobro da quantidade da substância B. Faz sentido ou não, galera? Sim? Aí, o que você vai fazer aqui, ó? A quantidade não é μV, então você vai fazer a concentração vezes o volume é igual a 2 vezes. Vamos lá, esse caso aqui, a concentração eu não sei, e o volume é 25, certo? Então, ok. O que você vai ter aqui? 0,1 vezes 40 vai dar 4. 4 é igual a 50 vezes a molaridade de B, certo? Beleza, então, olha só, vem para cá um pouquinho, ó, vamos anotar aqui do lado. A concentração da base, né, para a gente terminar o exercício, professor, a questão era só isso? Era, tá? 4 dividido por 50, não é isso? Vai dar o quê? 0,08. 0,08 mol por litro. Então, é só você ver que a quantidade A é o dobro da quantidade B e substituir 0,10 vezes 40, aí o 2, né, a concentração eu não sei, 25. Lá deu 4, aqui deu 50, resolveu a questão, entendeu? Então, medita um pouco sobre isso, é uma resolução bem rápida, é uma resolução fácil. Se você pegar a manha, você vai ver que isso aqui te salva, tá? Faz você acertar questões que quase ninguém vai acertar. Tudo bem? Mais uma aqui, ó, de titulação. Opa, essa daqui, né? Você tem agora o que vai mudar em relação a esse primeiro exercício. Uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico foi titulada como uma solução de hidróxido de sódio. Determinou-se que o volume da solução básica necessária para atingir, então agora o que ele fez? Ele colocou a substância básica lá em cima, né? Então agora a sua substância básica aqui, ó, é o NaOH. Ok? E a solução aqui de baixo, ó, a solução aqui de baixo é o ácido sulfúrico. Foi isso que mudou, então. Beleza. A concentração da base que ele usou foi 0,10, do hidroxóide foi 0,10, e ele fala que vai usar 20 ml. Né? Então, só estou anotando os dados de novo aqui. Ó. Sobre a solução do ácido, são 25 ml, beleza, igual aqui, e ele quer saber justamente a concentração da solução ácida. Isso aqui é uma acidimetria. Beleza, então, ó, resoluções muito parecidas, hein, gente? Muito parecidas. O que vai acontecer aqui agora? Ó, a substância A aqui, ó, é o NaOH, não é? A substância B aqui, ó, é o ácido sulfúrico. É o ácido sulfúrico. Tudo bem? Ó, é o ácido sulfúrico. Nesse caso aqui, você concorda comigo que a proporção vai ficar essa mesmo, que está aqui no quadro. Por quê? Porque você não tem 2H+? Então tem que ter 2 OH-. Você conseguiu ver que aqui, ó, a quantidade de A é o dobro da quantidade de B. É ou não é? Olha só, a quantidade de A é o dobro da quantidade de B. Né? Resoluções muito, muito parecidas. E aí, vamos lá, a substância A é 0,10 vezes 20, né? Nesse caso, ó, 0,10 vezes 20. E aqui continua sendo 2 vezes a concentração dessa substância
e o volume que é 25. Então, nesse caso aqui vai dar 2, não é 2 dividido por 50, né? Então vai dar aí a resposta. Antes era 4 dividido por 50, né? Agora é 2 dividido por 50, vai dar metade. Né? Então vai dar o 2 dividido por 50, ó, é a metade mesmo do que nós tínhamos achado, ó, 0,04. Percebeu? As duas questões são praticamente idênticas, tá? Beleza? Aí, ó, tá acabando aquele medão? Aham, acabando, né? Olha o tanto que é tranquilo isso aqui. Já matamos mais uma. Vamos para a próxima. Opa, olha a próxima. Uma das normas de conduta em laboratório diz respeito ao modo de neutralizar soluções ácidas derramadas sobre a bancada. Uma maneira correta de se realizar essa neutralização é jogando bicarbonato de sódio sólido sobre o líquido derramado. A reação envolvida, beleza, já te deu a reação. Você viu que aqui não é bem ácido-base, é um ácido reagindo com um sal de caráter básico, né, que é o bicarbonato de sódio. Falei para vocês isso lá em hidrólise, lembra? Hidrólise salina é um sal de caráter básico. Beleza, isso aqui é o que você ingere, né, quando você está com hiperacidez. Então, foram derramados 500 ml de HCl, 1 mol por litro. Havia na estante apenas um frasco com 500 gramas de bicarbonato de sódio. Essa massa é suficiente para neutralizar o ácido derramado? Tá, então você percebe que essa questão aqui não é uma questão de titulação. Não é. Ele não usou o termo titulação, ele está simplesmente dizendo que o HCl foi derramado e aí você veio com bicarbonato em pó, né, e tentou ali remediar o problema, tá? Então, é uma questão extra aqui, seria uma mistura com reação, mas ele não usou um método muito técnico aqui não, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o quadro todo, né, porque agora é um contexto um tanto diferente, né? Você percebe que a reação entre é 1 para 1, né? A reação entre o bicarbonato de sódio e o HCl é de 1 para 1, é de 1 para 1. Só que aí ele fala assim, ó, sobre a solução do HCl, ele te dá lá, ó, a concentração e o volume. Então, ó, a concentração aqui, ó, 1 mol por litro, e o volume de HCl que foi derramado, 500 ml. 500 ml de HCl foi derramado. Só que do bicarbonato, ele te deu só a massa, né? Só a massa. 500 gramas. Tá? Então, a massa de bicarbonato, 500 gramas. Ele quer saber se o que você usou foi suficiente ou não. Então, presta atenção o que você vai ter que fazer aqui, ó. Você percebe que, vamos lá, em relação à quantidade de HCl aqui, ó, quantidade, não é... Agora deixa eu abrir a tela aqui para você, ó. Vamos lá. Em relação à quantidade, não é 1 mol em 1 litro, em meio litro, meio mol. Então, qual que foi a quantidade de HCl que derramou nessa bancada aí? Meio mol. Meio mol. Certo? Agora, essa informação aqui, ó, ela remete a quantos mols? Eu tenho quanto de bicarbonato? Eu coloquei quanto de bicarbonato em mol? Não sei. Então, eu vou fazer assim, ó. N é igual a M1 sobre... Aí o Emão você vai ter que buscar na tabela periódica, certo? O Na é 23, mais 1, 24, mais 12, 36, 36 mais 48, 84. Então, aqui, ó, seria 500 dividido por 84. Então, a quantidade de bicarbonato de sódio que você colocou ali para remediar o problema foi de 500 dividido por 84. Deu praticamente 6 mols. Tá? Deu praticamente aqui, ó, 6 mols. Tá? 6 mols. A pergunta dele na estante, tá, essa massa é suficiente para neutralizar o ácido derramado?
Gente, é muito mais do que suficiente. Você concorda comigo? Por quê? Porque a proporção vai de 1 para 1. Então se aqui o que foi derramado foi meio mol, eu precisava só de meio mol de bicarbonato. Você viu que eu coloquei muito mais? A gente coloca muito mais para garantir que não vai sobrar ácido, porque aqui a ideia é que o ácido não sobre. O sal pode sobrar? Ué, o que tem? Você está tentando resolver um problema, né? Então, taca bicarbonato ali, tá? Então, ele acabou colocando muito mais do que precisava. Ok, ótimo, né? Para ter uma margem de segurança grande aí. Entendeu? Então, também é uma questãozinha super tranquila de proporção, tá? Que eu queria deixar aqui como ponto final dessa parte teórica com vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Agora vamos fazer mais uma bateria de exercício para fechar essa parte de soluções com chave de ouro. Amém? Gente, um abraço. Beijo para vocês. Bom estudo. Tchau!